Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já? Eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar o nosso estudo aqui sobre o livro de Gênesis. Nós estamos fazendo um curso aqui de teologia bíblica, né, para vocês, e nós estamos estudando o livro de Gênesis. Semana passada a gente viu a questão do sol. Nós estudamos como que houve dia e noite, né, ou tarde e manhã, como está lá, nos dias 1, 2 e 3, sendo que na Bíblia o sol foi criado apenas no quarto dia. Então nós mostramos para vocês ali as três teorias que existem, né? Mostramos que todas as três encaixam com o relato da Bíblia e nenhuma das três seria heresia. Hoje nós vamos tentar fechar aquilo que está relacionado aqui ao primeiro capítulo, deixando só uma pontinha para o segundo, porque vai ter coisas que nós comentamos sobre o livro de Gênesis que ele vai estar meio que englobado em vários capítulos, né? Então tem coisas que nós vamos comentar aqui sobre Gênesis que ele tem a ver com o capítulo 1, com o capítulo 2 e com todo o livro, tá? Então, coisas mais específicas para o livro, para o primeiro capítulo, nós vamos tentar acabar hoje. Eu vou deixar só uma pontinha para a semana que vem, tá? Essa pontinha é uma problemática que eu vou estar lançando aqui para a gente discutir isso aí na semana que vem, tá? Eu acredito, se você já estudou um pouquinho sobre o livro de Gênesis, pode ser que você já saiba sobre o que eu vou falar. Mas se você não sabe ainda, não tem noção, ou se você já ouviu falar sobre esse assunto, mas não entende direito como que funciona, então fica até o final, porque eu vou falar no final o que é essa problemática. Nós vamos conversar sobre ela no capítulo, na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Vamos ler os detalhes que está faltando aqui. Então, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 1 em seguida. No princípio criou Deus os céus, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando eu leio esse texto, o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus, tá? Lá no princípio, quem está acompanhando com a gente aqui toda a série, naquele primeiro vídeo que eu coloco lá falando no princípio, lá eu mostro para vocês que aqui é o nome próprio. Isso aqui era Jesus, né? Jesus, ele estava aqui. João também vai falar, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E em Provérbios vai apontar Jesus como o arquiteto, aquele que construiu todas as coisas. Então eu vejo Jesus aqui como o arquiteto, como aquele que executava. Eu vejo que é o Filho, eu vejo Deus, o Pai, aqui como aquele que faz o bará, como aquele que dá ordem para a execução, né? E eu vejo aqui o Espírito Santo, que ele estava pairando sobre a face das águas. Esse pairar aqui, ele traz a ideia de uma ave, tá? Que está sobre as águas, batendo as suas asas. E esse movimento dela bater as asas ali, tá? Sobre as águas, com o vento das suas asas, levando a água, né, para frente, isso que é a ideia do pairar que está aqui, tá? Então perceba que eu vejo aqui a Trindade, né? O conceito que nós trazemos de Trindade também está aqui. Eu já aprendi que eu começo a Bíblia vendo Jesus, né? Vendo Jesus aqui na primeira palavra. E agora também eu vou aprender o seguinte, que o conceito da Trindade de um Deus trino, ele também está aqui, né? Sem falar da palavra Elohim, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, que também fala da Trindade. Eu lendo todo o versículo aqui, sem fazer nenhuma semântica das palavras mais a fundo, eu consigo ver a Trindade presente, mostrando que Deus, ele é um Deus de uma unidade composta, que nós chamamos, né? Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se eu avançar para o capítulo 26, ainda do versículo 26, ainda do capítulo 1, aqui vai estar assim, olha. E disse Deus,
eu estou lendo Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui eu vou ler também um diálogo de Deus, né? Um diálogo, porque Deus está falando com alguém. Ó, façamos o homem. E esse diálogo que Deus usa para trazer, né, como se estivesse conversando com outra pessoa, você vai encontrar também mais à frente, lá no relato do dilúvio. Do dilúvio não, da Torre de Babel, né? Gênesis capítulo 11. Deixa eu ver se é capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 7, perdão. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Veja que é a mesma frase aqui, ó. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro, tá? Desçamos. Então, os judeus, eles diziam, porque para os judeus, Deus ele era o único Deus. E, na verdade, Deus ele é um. Mas essa unidade de Deus, que é a Trindade, ela envolve três. Envolve um Deus trino, né? Então, os judeus não entendiam isso. Para eles, Deus era Deus, era o Hashem, né? Então, para o judeu, nesse momento aqui, Deus ele estava conversando com anjos. Quando você lê aqui, capítulo 1, versículo 26, que Deus fala assim, olha, façamos o homem, né? Ó, e disse Deus, façamos o homem. Para o judeu, aqui Deus estava falando com anjos. É como se Deus estivesse lá no céu, e no céu tivesse os anjos de Deus, tá? Que estavam ali, que Deus criou para que o servissem, e de repente Deus virasse para esses anjos e falasse assim, olha, façamos o homem à nossa imagem. Só que isso não bate. Por que não bate? Por que não daria algum erro? Porque os anjos não participaram da criação. Os anjos não tiveram nenhuma participação da criação. A palavra nos falar que o Pai teve participação, o Espírito Santo teve participação e o Filho teve participação, né? Ou seja, Deus na sua unidade, na sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, foram a exclusividade na criação. Nada nem ninguém ajudou Deus na criação. Então, quando eu entendo por esse lado, é complicado eu ler Gênesis capítulo 1, versículo 26, entender que quando ele fala assim, olha, façamos o homem, Deus ele está falando com anjos, tá? E por que eu leio esse versículo da Torre de Babel? Porque aqui vai firmar mais a ideia. Porque se eu leio só o versículo de Gênesis capítulo 1, pode trazer a noção que Deus não estava mandando os anjos participarem, né? É como se eles poderiam alegar que Deus estava conversando com os anjos, mas que não necessariamente os anjos participariam. Mas quando você lê aqui na história da Torre de Babel, você vai ler o seguinte, olha, desçamos e confundamos, ou seja, você vai ler Deus falando com alguém para poder descer junto com ele e fazer uma ação junto com ele, na mesmo pé de igualdade. Tá? No mesmo pé de igualdade aqui, olha. Desçamos e confundamos ali a língua. Tá? Deus não falou assim, desçam lá para me ajudar. Desçam lá para poder fazer algo que eu vou ordenar para vocês fazerem. Não. Deus, você vê um diálogo de Deus aqui, falando com alguém para que descesse e fizesse uma ação junto com ele no mesmo pé de igualdade. Ó, desçamos e confundamos. Tá? Então isso nos mostra a Trindade. E teve um dos pais da igreja que ele disse uma coisa interessante, que quando Deus aqui
ele fala de si para si, que é o mais correto a gente entender então, que Deus estava falando com Jesus, que era uma conversa dele para com ele. Aí eu pego uma das frases de dos pais da igreja, que dizia o seguinte, que só o fato de Deus ser amor, né, de você ler lá assim, Deus ele é amor, o fato de Deus ser amor, ele já pressupõe uma outra pessoa. Porque se Deus amasse a ele mesmo, ele seria um narcisista, tá? Então Deus, para ser amor, é necessário que haja um objeto desse amor. E esse objeto desse amor não pode ser ele mesmo, tem que ser outro, mesmo que seja na mesma essência. Então, se eu analiso só a questão de Deus ser amor, eu já preciso pelo menos de duas figuras aí. E nós sabemos pela palavra que são três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Então, eu vejo em toda a Bíblia, mas já começando no primeiro capítulo, o que? A Trindade também, tá? Eu não vejo só Deus Pai, eu não vejo só Jesus, o Filho, mas eu vejo a Trindade agindo, operando em conjunto, em comunhão o tempo todo para a salvação do homem, para o projeto de redenção do homem, tá? Sempre eu vou analisar isso e eu vou conseguir já ver no primeiro capítulo a Trindade agindo, tá? Em conjunto para a criação e a redenção do homem. Esse mesmo episódio que vai aparecer aqui em Gênesis capítulo 1, né, vai aparecer também no batismo de Jesus, porque aqui você tem o Filho criando todas as coisas, Deus o Pai trazendo as orientações para que seja criada e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. No batismo de Jesus, você tem ali no batismo de Jesus o Filho saindo das águas, tá? O Pai falando, esse é meu Filho amado, né? Em quem me comprazo, e você tem também o Espírito Santo em forma de uma pomba descendo sobre a vida dele, tá bom? Então, essa questão nos mostra a Trindade presente aqui. Mas vamos continuar. Aí você lê lá o versículo 4, e o versículo 4 diz assim, e disse Deus, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus a chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E aí, se você continuar lendo o relato da criação, vai falar, foi tarde e amanhã o dia segundo, foi tarde e amanhã o dia terceiro, foi tarde e amanhã o dia 4, até chegar no dia sétimo, né? No dia sétimo, que está... cadê aqui? Capítulo 2. Deixa eu ver se está no capítulo 1. Não, aí vai, no capítulo 1, vai mostrar até o dia 6 da criação, né? E no capítulo 2 vai falar sobre o 7º dia da criação, que foi quando ele descansou de todas as coisas. Deixa eu conferir isso aqui, porque senão a gente já tem que falar disso aqui, né? Então, capítulo 2. Vamos ver aqui. É isso mesmo, no capítulo 2, que já vai entrar falando acerca do último dia. Aí o que acontece? Muitas pessoas leem isso aqui e dizem assim, não, essa primeira semana da criação, ela não foi dia literal, né? Muitas pessoas dizem assim, essa semana foi um período de tempo. Então, quando eu leio aqui que houve tarde de manhã o dia 1º, o dia 2º, o dia 3º, muitas pessoas entendem que isso aqui foi um
foi 7 períodos de tempo em que o mundo passou durante a criação. E que no primeiro período, que não se sabe quanto tempo durou, né? Nesse primeiro período criou a luz e assim sucessivamente. Muitas pessoas, ou os que usam essa tratativa para falar desse período de tempo, eles querem mostrar que a base deles está na palavra dia. Porque a palavra dia no original hebraico é ion, tá? Ion é a palavra dia. E ion pode significar no original hebraico tanto dia literal, tá? Um dia literal de 24 horas, como ion pode também significar um período de tempo. Isso é verdade. Então, por exemplo, você tem lá o Yom Kippur, o dia da expiação, tá? Ou dia do perdão. Então, assim, o Yom, ele pode significar um período de tempo e ele pode significar um dia de 24 horas. Aí muitos pegam aquela passagem de Pedro. Tem uma passagem onde Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. E as pessoas querem pegar essa passagem e associar, tá, essa passagem com a ideia de que Ion pode significar um período de tempo para dizer que esses dias aqui não foram literais, tá? Então nós vamos procurar entender se na verdade esses dias são literais ou não. E a resposta é simples, tá? A resposta é simples. Primeiro, o contexto em que Pedro vai escrever é um outro contexto, não é o contexto da criação. Segundo ponto é que para mim entender se o dia aqui é literal ou não é muito simples. É simplesmente eu analisar a gramática hebraica, tá? Infelizmente, tem pessoas que pensam que quando a gente fala de hebraico, original grego, a pessoa está sendo arrogante, está querendo mostrar que sabe, trazendo informações que não têm importância, né? Mas a realidade é que a importância de você conhecer, tá, os originais é que muitas coisas você vai ter resposta através dos originais. Então essa questão do dia, se foi um dia literal ou se não, isso só é respondido quando você procura estudar os originais, tá bom? Então, no original, na gramática hebraica, o que ela vai me ensinar? A gramática hebraica ela me ensina o seguinte, que a palavra ion, ela significa dia literal ou um período de tempo, mas que toda vez que ion ele vem seguido de um número ordinário, ion exclusivamente quer se referir a um período de 24 horas. Essa é uma regra básica. O hebraico é cheio de regrinhas, né? E uma das regras básicas é essa. Ion, ele veio seguido de um número ordinário, então aquela palavra ion está se referindo a um dia de 24 horas. Se o ion não tem o número ordinário, eu preciso analisar o contexto para me entender se é um período de tempo ou se é um dia de 24 horas. Então vamos ler novamente essa passagem de Gênesis, tendo essa ideia. Vamos ver se aparece algum número ordinário junto da palavra ion. Abre lá. Primeiro capítulo de Gênesis, né? Versículo 3. Ó. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, chamou Deus dia e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Olha o número ordinário aí. Primeiro. Tá? Então esse primeiro que aparece aqui, ó, ion, né? Ion é dia. Então esse primeiro que aparece aqui, ele informa que a palavra ion aí é um dia de 24 horas. Tá? É um dia de 24 horas. Porque eu tenho a palavra ion. Uma outra coisa que vai me ajudar a entender também
que esses dias foram um dia de 24 horas, é a questão dos 3 primeiros dias da criação. Então, se você assistiu a aula passada, onde nós ensinamos que tinha uma teoria, a última teoria, mostrava que era perfeitamente possível haver dia e noite sem o Sol, porque a Terra não depende do Sol para girar. A Terra, ela gira em torno do seu eixo, mas esse movimento de rotação não é originário do Sol, é dela, tá? Então, eu até falei lá da aceleração de Coriolis, né? Por que quando sai um furacão no meio do Oceano Atlântico, ele sempre vai para cima, vai para o norte, ele nunca vem para cima da gente, por causa da aceleração de Coriolis, a rotação da Terra, entende? Então, se a Terra ela já rotacionava da forma que nós conhecemos, sem necessidade de Sol, quer dizer que se ela já rodava e a rotação da Terra que me mostra um dia de 24 horas, então, quando a Terra começou a girar, ela foi criada, ela começou a rotacionar, ela já produzia um dia de 24 horas. Quer tinha Sol, quer não tinha. Tá? Quer tinha Sol, quer não tinha. Por causa da rotação da Terra, ela já conseguia produzir o dia de 24 horas. Tá entendendo até aqui? Tá dando para você entender? Então, se você estiver entendendo, gostando do conteúdo, né, melhor dizendo, deixa o like para nós, para estar ajudando o canal, se inscreva se você não for inscrito, tem um sininho aí, você tem que clicar no sininho e marcar aquela opção todas as notificações. Por quê? Porque aí quando sai vídeo novo, você é notificado. Se você não faz isso, você pode assistir um vídeo da gente aqui e depois, na hora que você acabar de assistir esse vídeo, você não vai conseguir achar a gente de novo no YouTube. Tá? Porque o YouTube tem muitas pessoas trazendo informações, muitas pessoas trazendo conteúdo, e se você não se inscrever e ativar as notificações, tá? O que acontece? Eu posso lançar um vídeo novo e o YouTube não vai mandar isso para você. Ou então vai enviar, se você se inscreveu, mas não marcou todas as notificações, mas não vai dar prioridade para isso. Então, curte o vídeo para poder estar nos ajudando. Eu sabia que você gostou desse conteúdo. Se inscreva no canal, ative todas as notificações e compartilhe também, porque eu tenho certeza que muita gente tem essas dúvidas aí. Muito bem. Vamos continuar então, lendo aqui no versículo... A gente parou no versículo 5, né? Então vamos ler o versículo 6. Olha que interessante isso daqui. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Preste atenção, ó. Haja uma expansão, tá? No meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Vamos voltar aqui. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre ou acima da expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, muitas pessoas entendem que essa expansão, tá? Essa expansão, que está aqui, ó. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas. Em algumas Bíblias vai estar aí firmamento, né? Firmamento é a palavra raquia, tá? É a palavra raquia. Muitas pessoas entendiam uma coisa meia controversa aí. Eu vou explicar para vocês. A Bíblia, ela tem, ó, quando nós falamos de história, eu tenho que entender que existe o fato científico, uma descrição científica ou literal de um acontecimento. Existe uma descrição poética, tá? E existe uma descrição de senso comum. Então existe a descrição científica ou literal,
existe a descrição poética e existe a descrição de senso comum. Então, digamos que eu queira dizer assim, o local que eu estou gravando é um local muito bom para mim gravar. Se eu vou falar isso em linguagem literal ou uma linguagem científica, eu deveria falar assim, eu estou gravando em um quarto de 3,5 por 3,5, tá? De tantos metros de altura, e esse quarto é na cor X, e ele tem uma moldura assim, tem isso, tem uma porta, tem uma janela, e ele fica localizado no bairro tal. Essa seria uma descrição literal do quarto que eu estou. Uma descrição poética do quarto que eu estou, eu poderia dizer assim, olha, eu estou em um quarto aconchegante e belo. Eu poderia dizer assim, por exemplo, poeticamente, gravar, para mim, aqui nesse quarto, é tão confortável como se eu estivesse no colo da minha mãe. Então, eu não estou falando uma mentira, mas entendam que eu estou falando de uma coisa poética. O quarto não é o colo da minha mãe, né? Mas eu estou falando que o quarto aqui, para mim, ele é tão bom como se fosse o colo da minha mãe. Ou então, eu posso dizer assim também, eu estou gravando no melhor lugar da minha vida, tá? Então, eu não estou mentindo. Por quê? Para mim, esse local que eu estou é o melhor local que tem. Pode ser o meu gosto. Mas para quem está acostumado a gravar em estúdios enormes, muito bem adaptados, então essa minha fala é uma fala relativa. O que é, para mim, eu estou falando que é o melhor, para ele não é tão bom assim. Então perceba que eu usei uma linguagem de senso comum. Mas não quer dizer que a linguagem literal científica ou a linguagem poética e a linguagem de senso comum sejam mentiras. Tá? Não é que sejam mentiras, mas é uma forma diferente que eu estou usando para retratar aquele objeto. Então, a Bíblia, ela não vai ter linguagem científica, ela não preocupa em ter linguagem científica. Em alguns momentos, ela pode ser literal em algumas coisas, tá? Mas não é a preocupação da Bíblia trazer uma linguagem científica para os eventos. Então, a Bíblia ela vai ter, em alguns poucos casos, linguagem científica ou linguagem literal. Ela vai trazer linguagem poética de um assunto e ela pode se referir àquele assunto também como uma linguagem de senso comum. Não quer dizer, preste atenção, quando a Bíblia usa linguagem de senso comum, isso não quer dizer que o que a Bíblia está falando é literal. Não, é uma linguagem comum. Então vamos trazer um exemplo. Digamos que eu acabei de chegar em casa, eu posso trazer uma fala verdadeira e na minha fala verdadeira eu posso usar uma poesia, um elemento poético. Eu posso dizer, nossa, eu trabalhei demais hoje, eu estou morto de cansado. Eu falei uma verdade, eu trabalhei demais. Mas eu coloquei um elemento poético na minha fala que é verdadeira. Olha, eu estou morto de cansado. Morto de cansaço é uma expressão, é uma figura de linguagem do nosso tempo para se referir a alguém que está muito cansado, né? Antigamente, quando a gente corria demais, aí você chegava cansado, e eu não sei de onde veio essa frase, eu estou com as pernas até doce. Então, o exemplo de falar que estava com as pernas doce era uma forma de dizer que você estava muito cansado. A perna, você não vai provar a perna para saber se ela é doce ou salgada, concorda? Mas não quer dizer que o que você falou é mentira. Então você chega e fala, só estou muito cansado. Eu estou morto de cansado. Eu sei, morto não se cansa. Mas você trouxe uma verdade e na sua verdade você colocou um elemento poético. Tá? Então você pode, por exemplo, você já estudou, sabe que a Terra gira ao redor do Sol.
O sol não se nasce, o sol não se põe. É a terra que está em movimento ao redor dele. Mas não é nenhuma heresia se você falar como é lindo o pôr do sol. Como é lindo como é lindo o pôr do sol, melhor dizendo. Por quê? Eu sei que o sol não se põe, mas eu sei também que isso é uma linguagem de senso comum, que todo mundo usa. Então, quando eu falo como é lindo o pôr do sol, eu mesmo sabendo que não, o sol literalmente ele não vai se pôr, eu estou fazendo uso de uma linguagem de senso comum e todo mundo vai entender e ninguém vai achar que eu estou querendo dizer que o sol está se pondo. Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado para mim não pegar na Bíblia linguagem de senso comum e passar aquilo como literal. Eu tenho que tomar muito cuidado para poder não pegar na Bíblia elementos poéticos dentro de uma prosa e pegar aquele elemento poético e querer colocar aquilo como literal para poder embasar ideias que eu tenho, teorias que eu tenho de coisas que eu acho que são verdadeiras e eu quero encaixar aquilo na Bíblia, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que ler a Bíblia sempre com essa cautela. Essa palavra que eu estou lendo, essa frase que eu estou lendo, é uma frase literal? É uma frase poética? Ou é uma frase de senso comum? Então, se você não tem isso, você realmente vai ter dificuldade de interpretar a palavra de Deus. E por que nós estamos falando isso? Porque quando você lê aqui, olha, e disse Deus, haja uma expansão, eu estou lendo o versículo 6 do capítulo 1. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Essa expansão, raquia, né, no original. As pessoas traduziam raquia ou raquia como firmamentum, né? Eles entendiam o firmamento como um disco plano, tá? Imagina um disco plano e uma abóbada de metal sobre esse disco. A Bíblia não fala isso, preste atenção. Mas o povo judeu e o povo do passado entendiam que quando falava raquia, a palavra raquia seria um disco plano. E sobre esse disco, uma abóbada de metal. E aí, quando você vai ler a descrição do dilúvio, Gênesis capítulo 7, quer ver? Vamos achar aqui. Versículo 10. Gênesis capítulo 7, versículo 10. Lê comigo aí, ó. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, daquele mesmo dia, se romperam as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. Olha como está aqui. Se romperam as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. Então, algumas versões trazem assim, e as comportas do céu se abriram. Então as pessoas pensavam que a terraquia era um disco plano, tá? E de repente tinha uma abóbada de metal e essa abóbada ela tinha janelas. Veja que a Bíblia não fala isso. Tá bom? É o que eles entendiam. E quando a palavra fala assim, que rompeu as janelas, as comportas do céu, é porque abriram essas tampas de metal, essas janelonas de metal, e caiu ali as águas sobre a terra. Então aqui, várias pessoas pegavam margem para colocar heresia na Bíblia. As pessoas queriam alegar que Deus estava falando com Moisés, primeiro, que a terra era plana, porque quando fala essa expansão, né, é uma expansão no meio das águas, que essa expansão estava falando que a terra era plana, tá? Que a terra era plana, e que está assim, olha, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Na verdade,
E o que Deus quis mostrar aqui foi o seguinte: é água e água. O que é água e água? A água embaixo no sentido líquido, tá? E a água de cima no sentido gasoso. É o que tem até hoje. Hoje você está vivendo ainda no meio das separações entre águas e águas. Você tem embaixo de você águas no estado líquido e em cima água no estado gasoso. Essa tradução que eu tenho, ela traduz por expansão, né? Algumas traduções ainda trazem por firmamento, mas isso são detalhes ainda muito recentes, por isso que muitas Bíblias não corrigiram. E isso levou muitas pessoas a alegarem que a Terra era reta, era plana, que o próprio Deus estava mostrando isso no livro. Ora, se eu pego linguagem de senso comum, que a Bíblia usou aqui, para poder querer dizer que a Bíblia estava falando literalmente, porque tudo que está na Bíblia é literal, eu vou ter uma dificuldade. Porque se eu entendo que a Bíblia é a Terra é um disco plano, então como que eu vou entender os quatro cantos da Terra? Porque a palavra também fala dos quatro cantos da Terra, dos quatro ventos, né? Então como que eu vou entender os quatro cantos da Terra se eu tenho ali um disco? É complicado. Então percebam que a Bíblia está usando aqui de uma linguagem de senso comum. Uma linguagem de senso comum. Ou seja, a Bíblia está mostrando que Deus criou a terra, Deus fez a terra, e no meio dessa porção seca teve a separação. Ou seja, juntou uma porção. E ainda vou te falar mais ainda, ó. Se você está fazendo ensino médio agora, de repente você já sabe o que eu estou falando. Mas está aqui, ó. Haja uma expansão no meio das águas. Uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Por que uma expansão? Porque no começo a ciência já provou que a Terra ela tinha um único continente. Então por isso que a Bíblia está trazendo aqui uma expansão. Não é porque ela era uma unidade, é porque no início era um único continente, que é chamado de Pangeia. Então você olha aqui, você vê a Pangeia na Bíblia, tá? A Pangeia está aqui. A Terra era um único continente, chamado de Pangeia. E esse continente, ele se separou, dando a origem aos continentes que nós temos hoje, no dilúvio. Mas quando chegar no dilúvio, eu vou explicar para vocês como que isso aconteceu. Mas até o dilúvio, então, nós tínhamos um único continente, tá? Por isso que fala de uma expansão, tá? Uma expansão no meio das águas, ou seja, uma porção seca no meio das águas. Essa porção era o continente, o único da Terra, que era o dilúvio, não, a Pangeia, tá bom? Várias pessoas alegaram, por exemplo, lá em Noé, quando foi descoberto com o avanço da ciência, que Deus ou Moisés não sabia disso, que a terra é redonda e que a chuva, quando vai cair na terra, ela sobe em estado gasoso e depois ela tem toda aquela transformação para depois cair sobre a terra. Coitado de Moisés, que na época de Moisés, né, Moisés, ele não tinha essa informação, então por isso Moisés escreveu aqui que abriu as comportas do céu e que as águas do céu caiu sobre a terra. Tadinho de Moisés, é porque Moisés, olha só, Moisés não sabia. Esse mesmo homem que falou essa frase, que a Bíblia tem esse erro porque Moisés não sabia, tempos depois ele descobriu o átomo, tá? E ele deu nome para essa molécula que ele descobriu, essa partícula, melhor dizendo, de átomo, porque átomo significa não divisível, tá? Vem do grego, né? E o A é uma negação. Então, quando você fala átomos ou atomei, que a gente trouxe por átomos, significa não divisível, que não pode se dividir. E aí vem a palavra átomo. Só que depois que ele morreu, muitos anos depois, a ciência descobriu que ele estava errado. A ciência descobriu que o átomo pode ser dividido. Tá? O átomo pode ser dividido. Só que quando ela descobriu que o átomo poderia ser dividido,
já existiam muitos documentos, muitas coisas feitas informando átomo. Ou seja, a ciência não consertou isso. A ciência continuou chamando o átomo de átomo, mesmo sabendo que o átomo não é átomo, ou seja, o átomo não é indivisível. Já pensou se alguém agora chegasse para ele também fazendo, tadinho, ele chama átomo de átomo, porque na época dele, ele também não sabia que o átomo poderia ser divisível, né? Tadinho dele. Entende? Então eu não posso cobrar da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que ela não se propõe a fazer. A Bíblia, sim, ela tem verdades científicas nela, mas ela não preocupa em ter uma linguagem científica porque não havia essa necessidade. Então eu preciso saber se o que a Bíblia fala ali é uma linguagem de senso comum, se é um elemento poético dentro de uma verdade ou se é uma fala literal ou científica. Tá bom? Hoje as pessoas continuam falando átomo. Ou seja, se a física, que é a ciência mais exata que existe, ela contém erros, ou seja, ela não é precisa, melhor dizendo, não é contém isso, ela não é precisa, você pode escrever um documento acadêmico, um documento indexado, usando a palavra átomo, que vai ser aceito. Ou seja, se a física, que é a ciência mais exata que existe, ela não é precisa. Por que eu tenho que exigir essa precisão da Bíblia, da palavra de Deus, que não foi escrito com essa precisão? Ok? Então, quando está falando aqui que haja uma porção, essa porção não tem nada a ver com terraplanismo. Não tem nada a ver isso aí. Deus não está falando de terra ser quadrada, redonda, reta. Não é isso. Não, é muito perigoso, tá? Você confundir, não saber separar e levar a Bíblia toda para o literal. Se você leva a Bíblia toda para literal, tudo que você lê na palavra, você quer entender literal, é uma leitura muito perigosa, tá? Porque você pode ler uma parte lá e Deus falando, ó, e Deus orientou, vá na cidade tal e mate a todos, desde o bebê de colo até o mais velho. Você não vai lá e vai matar. A Bíblia não é mentirosa, mas eu tenho que saber o que eu tenho que interpretar ali, tá? Eu tenho que saber o que eu tenho que interpretar. Se eu começo a interpretar a Bíblia como tudo sendo literal que a Bíblia está falando, né? Ah, não, a terra é quadrada porque fala dos 4 ventos da terra. Mas aí quando Isaías fala que viu Deus assentado sobre o globo, aí você vai falar que a Bíblia tem erro, né? Ou então você vai querer jogar heresias dentro da palavra de Deus. Então você tem que saber entender quando a Bíblia fala de linguagem científica ou literal, linguagem poética e de senso comum. Tá bom? Agora, para a gente fechar então, eu queria que você lesse, vamos reler, para a gente fechar, que é aquela problemática que eu te falei no início do vídeo, tá bom? Essa problemática que vai ficar agora para semana que vem. Presta atenção. Quando você lê aqui, olha, versículo 3, olha como está aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Tá vendo? Agora vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2. A partir do versículo 4. Olha o que está aqui, ó. Essas são as gerações da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Tá? Versículo 5. Toda planta no campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Você percebe uma mudança na linguagem aí? No capítulo 1 está falando Deus, Deus, Deus. No capítulo 2 está falando Senhor Deus.
O moço olhou isso daqui e falou assim, olha, tem um erro aí. Não foi a mesma pessoa que escreveu o capítulo 1º e o capítulo 2º. Por quê? Porque nenhum capítulo está chamando Deus de Deus somente, e no capítulo 2 está chamando de Senhor Deus. Então esse moço, ele começou a partir daí fazer uma investigação e descobriu algo que passou a ser conhecido como hipótese documentária. E é sobre isso que nós vamos falar, então, no nosso próximo vídeo, hipótese documentária. E aí? Será que foi realmente Moisés que escreveu todo o Gênesis e, consecutivamente, os outros livros do Pentateuco? Ou será que outras pessoas que escreveram, como esse moço acusa aqui? Qual que será que é a verdade aí, né? Então, na semana que vem, nós vamos ver sobre isso. Hipótese documentária. O que é, como que funcionava, se é verdade ou se não é. Tá bom? Se você já ouviu falar sobre esse assunto, não perca para você assistir com a gente. Se você não concordar também do que eu vou falar, deixa nos comentários também, sempre de uma forma respeitosa, tá bom? Para a gente poder estar aprendendo juntos a palavra de Deus aí. Que Deus te abençoe. Fique com Deus até o nosso próximo encontro.